Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. A gente vai apresentar aí agora o trabalho de mecânica dos fluidos e o grupo é Gustavo Leone, Paulo Buffon e Ian Lilly. O que foi proposto para o nosso grupo foi resolver dois problemas referentes ao capítulo 3 do livro de introdução à mecânica dos fluidos, fazendo detalhamento dos escoamentos viscosos e não viscosos e falar sobre um tema livre. Vamos começar fazendo então as duas questões. A questão número 1. Estalos nos ouvidos é um fenômeno desconfortável experimentado quando ocorrem variações na pressão ambiente, por exemplo, em um elevador rápido ou em um avião. Se você está em um aeroplano a 3.000 metros de altitude e uma rápida descida de 100 metros causa estalos em seus ouvidos, qual é a variação de pressão em milímetros de mercúrio que causa esse desconforto? Se em seguida o avião sobe 8.000 metros e novamente começa a descer, quanto o avião descerá antes que os seus ouvidos estalem novamente? Essa questão ela já nos fornece alguns dados e a gente pode tirar do enunciado que nesse caso a densidade do ar vezes a variação de altitude vai ser igual à densidade de mercúrio vezes a variação de pressão do mercúrio. E daí a gente tira essa equação. Além disso, no primeiro caso, ele nos dá a condição de que a gente está num aeroplano a 3.000 metros de altitude e uma rápida descida de 100 metros causa estralos nos ouvidos. E ele quer saber qual que é a variação na pressão em milímetros de mercúrio que causa esse desconforto. Então, além do dado da equação, a gente já tem que a 3.000 metros de altitude, a massa do ar específica equivalente é igual a 0,0909 kg por metro cúbico, além de a variação da altura ser igual a 100 metros. E a gente tem também o dado de que a massa específica do mercúrio é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Tendo isso, a gente pode isolar a variação de pressão do mercúrio na fórmula e substituir os valores. E aí a gente vai encontrar um resultado de 6,68 vezes 10 a menos 3 metros, que é igual a 6,68 milímetros de mercúrio. Então, respondendo a primeira pergunta, que queria saber qual era a variação de pressão em milímetros de mercúrio que causa esse desconforto, então vai ser igual a 6,68 milímetros. No segundo caso, ele nos dá que o avião sobe a 8.000 metros e a gente tem que, para 8.000 metros, a massa específica do ar vai ser igual a 0,526 kg por metro cúbico. Além disso, a gente já tem, com base no que foi calculado anteriormente, a variação de pressão do mercúrio que causa os estalos nos ouvidos, que é equivalente a 6,68 milímetros. Daí a gente então vai usar a mesma fórmula e agora a gente vai isolar a variação de altura. E substituindo os valores na fórmula, a gente vai ter um resultado de 171,71 metros de altura.
Então, respondendo a segunda pergunta, se em seguida o avião sobe 8.000 metros e novamente começa a descer, quanto o avião descerá antes que seus ouvidos estalem novamente? A resposta vai ser igual a 171,71 metros. Portanto, é a 3.000 metros de altitude, é uma descida de 100 metros que provocou os estalos nos ouvidos, e a variação de pressão em milímetros de mercúrio foi de 6,78 milímetros, é a resposta da primeira pergunta. E já a 8.000 metros de altitude, para que ocorresse fenômeno de estalo nos ouvidos, seria necessário que o avião desça a 171,71 metros, que é a resposta da segunda pergunta. O problema número 2 é uma bolha de ar de 8 milímetros de diâmetro é liberada pelo aparelho regulador de respiração de um mergulhador a 30 metros abaixo da superfície do mar. A temperatura da água é 30 graus Celsius. Estime o diâmetro da bolha no momento em que ela atinge a superfície. Aqui a gente tem um esboço do que seria a bolha no fundo do mar, onde as condições são iniciais, de volume inicial, temperatura inicial, e aqui em cima a gente tem as condições finais, que é onde a gente quer descobrir o diâmetro da bolha. Como a quantidade de ar no interior da bolha é constante, a gente tem essa relação de V inicial vezes V inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Com isso a gente substitui a pressão inicial e a gente tem alguns dados também, como a altura, ele nos deu que é de 30 metros, a pressão em atm é igual a 1 vezes 10 a terceira pascal, o ρ é igual a 1 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico, a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, o volume inicial da bolha, que ele também nos deu, que é igual a 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, e a temperatura inicial também, que é igual a 30 graus Celsius, que equivale a 303 Kelvin. Então a gente vai isolar o volume final na equação, que é o que a gente quer descobrir, e utilizando esses dados a gente substitui os valores, que nesse caso aqui não é V, aqui é a pressão, aqui está errado, aqui na divisão. Então esse volume final que a gente vai ter vai ser igual a 3,1544 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Tendo o valor do volume final, a gente usa a fórmula do volume da esfera para descobrir qual que é o raio da esfera. Então a gente substitui o valor do volume que a gente descobrir e vai encontrar um raio igual a 0,0196 metros. E como a gente tem que o raio é metade do diâmetro, a gente multiplica esse raio por 2, que vai nos dar um diâmetro de 0,0392 metros. Então esse é o diâmetro aproximado da bolha quando ela atingir a superfície.